crianças, bom dia. Eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje o conteúdo de matemática do terceiro bloco. Nós vamos diferenciar na geometria três situações diferentes. Nós temos os casos das figuras que só tem uma única dimensão, que aí no caso são as retas, semi-retas, segmentos de retas. Isso aqui tá lá na atividade 2, no bloquinho 3 de vocês, tá? Por que que só tem uma dimensão? O que que é isso? Ele só tem comprimento. Se eu traço uma reta, eu não consigo ver qual é a largura, qual é a profundidade. Por quê? Porque ela só tem o comprimento, tá? Posso pegar uma régua, uma folha, e eu vou traçar, então eu só vou ter o comprimento dessa reta, ou desse segmento de reta, ou dessa semi-reta, tá? Então, aí a gente chama que ela tem uma única dimensão. Depois a gente vem para as planificações, né? Ou seja, as figuras planas, que são, aqui tem alguns dos exemplos também no bloquinho de atividade. Por que essas, como que são? O que a gente considera figura plana? Aí, no caso, ela já tem duas dimensões. Aqui já tem três dimensões, é o que nós chamamos de sólido geométrico. Também a gente pode comparar com o sólido, aquilo que eu consigo pegar, aquilo que ocupa lugar no espaço, tá? Então, esse seria o sólido geométrico. Então, essas são as diferenças, que tem só uma dimensão, as retas, semi-retas, segmentos, que tem duas dimensões, são as figuras geométricas planas, que tem três dimensões, porque daí entra no caso a profundidade, a gente tem alguns exemplos que são os sólidos geométricos, tá? Aí no exercício da página 35, tá dizendo lá, prismas e suas bases. Eu preciso saber primeiro o que é um prisma, né? Então, o prisma, ele tem duas bases iguais e paralelas, né? Que podem ser triangulares, quadradas, que vai diferenciar. Por exemplo, o cubo, ele também é um prisma, porque ele tem duas bases. Essa base, que ela é paralela a essa outra base, tá? Elas são iguais. Esse aqui é um prisma. Eu também tenho um outro exemplo. Esse aqui é um outro prisma. A base, essa parte de cima, ela é paralela a essa parte de baixo. Então, ele tem as duas bases iguais e elas são paralelas. O que diferencia um do outro é o formato da base. Essa é a base quadrada e essa aqui é uma base pentagonal, porque tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas é um prisma porque tem as mesmas bases, em cima e embaixo. Tudo bem? Então, a gente sabe o que é prisma. Prisma é quando eu tenho um sólido geométrico com duas bases iguais e que elas são paralelas. Aí, lá na atividade, na página 35, analise com atenção os desenhos dos prismas abaixo e observe que tem a forma parecida com a deles. Converse com os colegas sobre as características dos prismas, como são as faces deles, quais faces são chamadas de bases, etc. Depois, complete o nome destes prismas. O primeiro que nós temos, você tem que olhar a base. É só colocar aqui o nome de acordo com, porque prisma todos eles são, mas como que é a base dele, né? Qual é o formato dessa base? O primeiro, ele é muito, apesar que ele está na cor, é que isso daqui é uma pirâmide, tá? Mas a base do prisma de vocês aí, do primeiro, ela é triangular. 3 lados, triangular, tá? Então, você pode colocar aí na partezinha de baixo da atividade triangular. Depois, a gente tem um outro prisma, que ele é exatamente igual a esse. Esse é um prisma, porque tem as duas bases iguais paralelas. A base dele é só você olhar e contar quantos lados tem pra gente poder classificar aí o nome. Essa base tem 5 lados, então é uma base pentagonal. Você vai escrever aí embaixo
No livro ele tá na cor amarela, mas a professora fez aqui o sólido com o que ela tinha, o material que ela tinha em casa. Então, aí onde tem o prisma amarelinho, você vai escrever embaixo pentagonal. O que é isso? Porque ele tem 5 lados, tá? Depois a gente tem o próximo, que é que ele tem um formato retangular. Eu não tenho aqui, mas o formato retangular, ele só, né, o comprimento dele aqui aumenta um pouquinho, tá? Então, o próximo a base dele é retangular. E o último que tá aí no livro, na cor verdinha, a gente tem um cubo, igual esse. O meu é rosa, mas aí no livro tem um na cor verde. Então, como que é essa base? Essa base é quadrada, tá? É só você escrever aí quadrada, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 prismas diferentes, né? Apesar desse daqui ser conhecido como cubo, né? Ele é um cubo, mas é um prisma, também é um prisma, porque tem duas bases paralelas e iguais, tá? É a característica do prisma. Tudo bem? Depois a gente vai para o exercício 2, ainda nessa página 35. O exercício 2 é a mesma coisa, né? Você tem aí o desenho de alguns sólidos geométricos, todos aí, só que agora, ao invés de ser prisma, são pirâmides. Mas o que vai classificar essa pirâmide é a base dela. Então, qual a diferença do prisma para a pirâmide? O prisma, ele tem duas bases paralelas e iguais. A pirâmide, ela só tem uma base. Só uma base. E essa base, ele vem e finaliza aqui em um vértice. Então, de um lado é uma base, do outro é um vértice. Só um pontinho onde liga todas as arestas, tá? Essa é a diferença. Então, pirâmide, ela tem uma base e ela acaba em um vértice. Prisma, ela tem duas bases. Tudo bem? Então, no exercício 2, a gente vai falar de pirâmides. E eu consegui aqui todos os modelos das pirâmides que a gente tem aí no exercício. A primeira pirâmide, o que a gente precisa classificar é de acordo com o formato da base. A primeira pirâmide aí que vocês têm, qual é a base dela? É só você fazer isso, olhar essa parte e você ver. Se eu estiver só segurando assim o meu sólido, ninguém nem sabe se é uma pirâmide ou não, né? Por quê? Porque eu só estou vendo a base. Se eu fizesse um carimbinho na minha folha e contornasse a lateral, eu ia ver perfeito o formato dessa base. Então, que formato que é esse? É um formato quadrado, não é? Então, essa base é quadrada, tá? Aí no meio a gente tem a próxima pirâmide, que ela é igual a essa. Então, tem uma base, termina em um vértice, né? Como que eu sei qual é a diferença daquela que a gente já apresentou para essa? Eu olhando a base. Quando eu faço assim, com esse sólido, essa pirâmide, eu vejo que essa base é triangular, tá? Essa base é triangular, tem 3 lados. E o último aí, a gente tem também a pirâmide, que tem uma base, que tem um vértice, mas ela tem um formato da base diferente. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lados. Então, aqui é pentagonal, tá? O nome da figura geométrica de 5 lados, a gente dá o nome de pentagonal. Então, todos são pirâmides? Sim. Porém, o que diferencia uma da outra são as bases. Todas as bases são diferentes. Essa tem 5 lados, pentagonal. Essa tem 4 lados, então é quadrada, base quadrada. Essa tem 3 lados, então é triangular. Tudo bem? Deu para esclarecer as dúvidas? Ótimo. Então, nós vamos agora para a próxima página, 38. Na página 38, vocês têm lá, acompanhe aí no livro. Observe a imagem e ligue cada sólido geométrico à planificação dele. Como é que eu tenho uma planificação de um sólido? Então, para vocês, tá vendo? Aqui eu tenho um cubo.
igual a esse. Antes de eu montar esse cubo, ele era assim. Era esse desenho que eu tinha na folha. E aí, eu fui montando até eu fechar e ele ficar assim. Se eu fosse desmontar, não vou fazer isso agora que eu preciso da explicação, eu iria abri-lo com cuidado e se eu esticasse ele numa mesa, ele está nesse formato. Tudo bem? Esse nós chamamos de planificação e aqui nós chamamos o sólido geométrico. Então, lá é para você ligar as imagens. Que aí você vai ter... Esse daqui a maioria geralmente não tem dúvida, né? Mas para você tirar a sua dúvida, se você tem um tempo, você pode fazer isso num papel e montar. Pode ser de qualquer tamanho, pode ser um papel sulfite, pode ser uma folha de caderno, um caderno que você já tenha usado em anos anteriores. E aí vem o exercício 2, é a mesma coisa, você tem a planificação, só que daí você vai colocar o nome. Na página 39 tem as regiões planas, que é a mesma coisa, tá? Vem a explicação, muito parecido com a caixinha de leite. Região plana é uma parte do plano. Veja Marina cortando peças que lembram regiões planas triangulares. Quando planificamos algum sólido geométrico, também podemos obter regiões planas. Observe, e aí tem o exemplo, né? Esse exemplo que mostra aí, que é o mesmo de uma caixinha de leite que a professora pediu também para vocês fazerem isso na prática. E aí no exercício 1, tá? Observe essas regiões planas e escreva o nome de cada uma delas de acordo com a forma. Então, na linha de cima eu vou escrever região, né? Na linha de baixo eu vou escrever a forma. Qual que é a primeira forma aí que está em azul? É uma forma quadrada. Qual que é a segunda forma que está em verde aí no livro? Triangular. Qual que é a terceira forma que está aí no livro em roxinho? É circular. E a próxima, quarta forma, que está em amarelo? Hexagonal, porque eu tenho 6 lados, tá? A região vai de acordo com a quantidade de lado. E a última, que a gente até já viu aqui no nosso prisma, que é a pentagonal, porque tem 5 lados. Tudo bem? E aí, acho que encerra, aí precisa fazer na prática aquela atividade da caixinha de leite, de montar um sólido, de você escolher um desses e montar também. E aí, manda a foto para a professora. Se tiver mais alguma dúvida, também pode perguntar. Até mais, criança!